bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos começar a nossa aulinha de hoje, português e história. Já separa o livro. A gente vai começar pelo português. A gente vai dar continuidade à nossa aulinha, de ontem, que falamos sobre a letra G com vogais, A letra G, ela tem som de G. E quando eu junto a letra G com a vogal U e a vogal E, eu tenho G. Quando eu junto a vogal G, a letrinha G com a vogal U e a vogal I, eu tenho GUI, certo, crianças? E aí a gente vai fazer a leitura do texto na página 225. Em seguida a gente vai responder o exercício proposto, certo? Vamos lá. É uma música, tá? O nome da nossa música é Caranguejo. Quando eu quero saber aonde está a informação do nome da música ou do título do texto, eu olho sempre o nosso livro, o nosso texto, e essa informação está escrito em negrito acima, tá? Vamos lá. Caranguejo. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. A tia Bibi vai pedir que vocês olhem para o texto e circule todas as palavras que tiverem G-U-E, tá? Todas as palavrinhas que tiverem G-U-E, G, vocês irão circular. Procura aí no texto e você vai circular a palavra inteira, tá? Ela se repete, essa palavrinha, 4 vezes. Então, ela precisa ser circulada 4 vezes no nosso texto, certo? Feito isso, a gente vai lá para a página 226. A nossa primeira questão foi o que a tia Vivi acabou de pedir, que você circule na cantiga a palavra com G-U-E, que está se repetindo. Aí, como você já circulou, essa questão já está feita. 2. Ilustre a cantiga Caranguejo. Ilustrar é o mesmo que desenhar. Você vai desenhar, tá? O que tem nessa cantiga, Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Você vai desenhar os personagens, ilustrar. Caranguejo, peixe, tá? Desenha e pinta, faz um lindo colorido. Na terceira questão, qual é o nome da cantiga? Escreva abaixo. Tia Vivi já disse que o nome da cantiga está sempre acima, da cantiga, com letras em negrito, com letra escurinha, tá? Mais escura que o do texto, tá bom? Aí vamos lá, agora a gente vai para a página 127, tá? Olhem para cá, essa paginazinha, 127. Nós iremos formar palavras unindo as sílabas. Quando eu tenho as sílabas separadas, eu não tenho uma palavra, eu só tenho sílaba. Para que essas sílabas se transformem em palavras, eu preciso juntar, Para daí eu ter uma palavra. Então você vai juntar foguete e vamos formar a palavra foguete. Caranguejo. Vamos ter a palavra caranguejo. Você vai juntar as sílabas com a do quadrinho, com a que está do lado do quadrinho e vai formar as palavras. Assim você vai fazer com todos que estão aqui na questão número 1 da página 127, certo? Segunda questão. Ordene as sílabas e forme palavras. Nós temos aqui, as sílabas todas embaralhadas. Vocês irão organizar e formar palavras, Lembrando que as palavras precisam fazer sentido. Então, eu tenho aqui guemã. Tô vendo que não tem sentido essa palavra, então eu vou trocar a ordem. Vai ficar mangui. Ok. Eu tenho aqui jocagueirã. Tia, não tem uma palavra, não tô entendendo o que quer dizer. Aí eu vou pensar. Vou colocar o K, depois o rã, depois o G e depois o Jó. Vou ter a palavra caranguejo. Ótimo, fez sentido. E assim vocês vão fazer com todas, tá?
Lembrando que essas palavrinhas vocês vão usar na terceira questão. Então, ó, capricha, tá? Terceira questão. Complete as palavras usando as palavras do exercício anterior. O vive no... O guitarrista toca. Não lixo nas lixeiras. Só vai a lua de... Vou chamar o meu para brincar. Então, com as palavrinhas que você formou lá na questão 2, você vai completar os espaços para a frase fazer sentido. Certo, crianças? Vamos lá para a página 228. Na página 228, a gente vai... Leia e represente em forma de desenho. Você vai representar em forma de desenho. Caranguejo, jegue, guitarra e formigueiro. Você vai desenhar o que está dizendo acima, tá? Posso pintar? Pinta, deixa bem bonito. Quinta e última, leia as palavras a seguir com bastante atenção e escreva cada uma em seu quadro correspondente. Ótimo para você treinar a leitura. Você vai treinar a leitura e vai colocar as que for com G-U-R no primeiro quadro, as que for com G-U-I no segundo quadro, né? G e Gui. Você vai ler a palavra e vai ver que som sai da sua boca. Foguete, eu vou botar no G. Guitarra, vou botar no Gui. E assim você vai fazer com todas as palavras, tá? Essa foi a nossa aulinha de português, certo? Agora a gente vai lá para a história. Eu vai pedir que vocês abram o livro de vocês na página 78. Página 78. Página 78 é essa página aqui, ó. Todos já estão nela. Pronto, agora vamos começar. Nós iremos falar sobre as datas comemorativas. No mês de outubro nós temos uma data muito especial, que é comemorado o Dia da Criança, né? Esse dia foi colocado no calendário para a gente comemorar essa fase, né, da vida da gente, que é tão maravilhosa. A Vivi vai ler o texto, em seguida a gente vai fazer questão proposta pelo nosso livro. Para comemorar uma fase especial de nossas vidas, foi criado o Dia das Crianças. Nesse dia devemos aproveitar para estar com quem gostamos e nos divertimos muito, né? Esse dia a gente fica com as pessoas que a gente ama, né? Que é o mais importante. Não importa o que você vai fazer, importa que você vai estar rodeado de amor e de carinho com aquelas pessoas que fazem parte da sua família, tá? Ouça a leitura. Para comemorar o dia 12 de outubro, dedicado às crianças de todo mundo, nada melhor do que lembrar que elas têm uma série de direitos, conhecida desde 1959, pela Declaração Universal dos Direitos Unidos da Criança, assinada pelos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Embora assegurar esses direitos ainda são pouco conhecidos e respeitados, principalmente pelos adultos. Aí, gente, ó, vocês vão ler todos os direitos, tá? Aproveita para treinar a leitura. Deixa eu ler alguns, tá? Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, todas as crianças têm direito a ser tratadas igual, independente da sua posição social, da sua cor, da sua religião. Direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico e mental. Direito a um nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, à moradia, à assistência médica, né? Adequada para a criança e para a mãe. Direito à educação, aos cuidados adequados para crianças com deficiência, né? Essas crianças, elas precisam ter um cuidado especial, né? Direito ao amor, à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Direito a ser protegido contra abandono, a exploração do trabalho. Direito a crescer onde haja solidariedade, compreensão, amizade, justiça entre os povos. Esses são alguns direitos. Lembrando que as crianças também têm deveres, né? Que a gente já estudamos, nós já estudamos. 78, nosso exercício proposto vai pedir que você ilustre, né, o que você considera como seus direitos e como seus deveres. Você vai desenhar o que você considera seu direito e seu dever, tá? Terminando, né, a página 78, nós iremos lá para a nossa página 104, conteúdo novo, tá, crianças? Então vamos prestar bastante atenção.
Estamos quase finalizando o nosso livrinho. A gente vai falar sobre a contagem do tempo. Quando a gente fala sobre a contagem do tempo, o que vem à cabecinha de vocês? Né? As ferramentas que a gente utiliza, né, para contar o tempo. A gente vai ler o texto, em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto. A contagem do tempo. O homem sempre teve necessidade de orientação. A natureza serviu como grande aliado aos povos antigos, que percebiam o passar do tempo pela sequência do dia e da noite, pelas fases da lua ou pela posição do sol. O que é dia? A noção do dia surgiu observando o tempo em que o sol leva para aparecer, desaparecer e voltar a surgir no horizonte. Isso dura 24 horas ou um dia. Saber da passagem do tempo é como fazer para medi-lo é uma necessidade antiga e atualmente fazemos isso com a ajuda de relógios, calendários, cronômetros. Os acontecimentos diários também nos ajudam a contar e dividir o nosso tempo. O tempo ele é dividido em futuro, presente, passado. O futuro é o tempo em que estamos vivenciando. O presente, quando os acontecimentos, o futuro é o tempo em que ainda vamos vivenciar, o que ainda vai acontecer, né? O futuro. O presente, quando os acontecimentos estão sendo vivenciados. Né? Por exemplo, o presente de vocês, a maioria tem 6 e 7 anos, estão no primeiro ano, né? Isso é o presente. O passado, tempo em que você já vivenciou, né? Quando você era um bebezinho, quando você fazia o infantil 4, o infantil 5, isso é o seu passado, certo? Antes não havia nada para conseguirmos medir o tempo, mas as pessoas precisavam saber dos acontecimentos. Então os antigos, eles foram vendo os métodos, né? Vendo as ferramentas que eles podiam utilizar para a contagem do tempo, né? Antigamente a gente tinha relógio, né? Analógico, tá? De números. Nós tínhamos a ampulheta, né? Que tinha areia de um lado e do outro, ela ia caindo. Quando ela caísse por inteiro, eram 24 horas, era contado um dia, tá? Aí a gente tinha o relógio solar, né? E com o passar do tempo, tudo foi se modernizando, né? Foram aparecendo os calendários, né? Que através dos calendários a gente pode contar os dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Podemos contar as semanas, né? E com o passar do tempo também foram surgindo outros tipos de relógios, os relógios digitais, os celulares que já vêm com relógio, os computadores. Então foram se modernizando a forma da gente contar o tempo, certo? Nós contamos o tempo também por ano, meses, tá? Um ano ele tem 365 dias, ou 52 semanas, ou 12 meses. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 12 meses, tá? Alguns meses têm 30 dias, 31 dias e temos o fevereiro que só tem 28 dias e de 4 em 4 anos ele sofre uma alteração do que chamamos de ano bissexto e tem mais um dia, tá? De 4 em 4 anos, né? Ele passa a ter mais um dia, tá? Que nós chamamos de ano bissexto. Os dias eles têm 24 horas, sendo dividido em 2 períodos, 12 horas e cada hora tem 50 minutos. O ponteiro menor dos relógios marcam as horas e o maior os minutos, certo? De acordo com essas informações, eu tinha que vocês abram aqui na página 104, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre o tempo. Na página 104 a gente vai conversar, né? Vamos conversar. Tem um trava-língua que a tia vai ler pra vocês. O tempo perguntou pro
tempo. Qual o tempo que o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Trava-língua de domínio público, né? Qual é o assunto do nosso trava-língua? Nós estamos tratando do tempo, falando do tempo. O que acontece com as coisas e os lugares com o passar do tempo? Eles vão se modificando, né? Vai aparecendo a tecnologia para a nossa melhoria e eles vão se modificando, né? O tempo pode ser marcado ou contado pelo calendário, né? Contamos o tempo, por exemplo, por anos, semanas, dias, meses, horas, minutos. Aí vocês vão observar o calendário e vão marcar com X as palavras que mostram como podemos contar o tempo. A gente pode contar por anos, a gente pode contar por números, a gente pode contar por horas, podemos contar por dias, podemos contar por desenhos, por semanas. Aí você vai marcar um X de acordo com o que a tia Vivi acabou de explicar, certo? Aí a gente vai lá para a página 105. Na página 105, leia o poema com a ajuda do seu professor. Você que está em casa vai ler com a ajuda de um adulto que estiver lhe auxiliando. O tatu viajante. Noite, dia, dia e noite. O tatu, para cavar vários buracos, joga terra para todo lado. Cada hora num lugar. Ele está hoje lá no Ceará, que fica longe do Pará. Onde lá agora está? Outro buraco o tatu começa a fazer. É um grande monte de terra outra vez. Começa a se formar. Será que você adivinha em qual estado dessa vez ele vai parar? Noite e dia, dia e noite. O danado do tatu em outro lugar com certeza vai estar. Esse é o nosso textinho, tá? Vocês vão aproveitar para fazer a leitura, treinar bastante a leitura de vocês, tá? Aí agora a gente vai fazer o exercício, né? Que é a interpretação do nosso texto. Que palavra do poema representa o passado tempo? Né? Vocês lembram que a tia Vivi falou que os antigos contavam o tempo, né? Quando passava-se as noites e os dias, né? O texto ele se refere a isso, então. A contagem do tempo aí está sendo representada pela noite e pelo dia, tá? Qual instrumento se pode utilizar para saber a hora exata em que o tatu cava os seus buracos? O que é que a gente usa para contar o tempo? Aí você vai escrever o nome, tá? Então essa, crianças, foi a nossa atividade de hoje de história. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, deixa eu chamar a sua tia Vivi, tá bom? Um beijo, tenham todos um excelente dia e até a nossa próxima aula.